Olá, tudo bem? Meu nome é João Augusto, eu sou professor de obras literárias do cursinho popular Zilda Arnes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obra Água Funda, da escritora Ruth Guimarães, e que está sendo cobrada pela lista da FUVEST. Bom, a gente vai passar por essas três partes nesta aula. Eu vou começar fazendo uma breve introdução a respeito desse romance. Em seguida, a gente vai tratar de alguns aspectos do enredo que eu destaco para vocês e vamos fazer a análise desse livro. Falando a princípio sobre essa autora, que foi uma das primeiras escritoras negras a ganhar um destaque, né, depois da abolição da escravidão. Bom, ela nasce em 1920, em Cachoeira Paulista, que é um município do interior de São Paulo, localizado no Vale do Paraíba. Ela vai viver a infância em uma fazenda no sul de Minas, e é justamente nesses espaços em que a história de Água Funda ela vai se dar, ela vai acontecer. Essa escritora, né, que foi professora, tradutora, crítica literária, possui uma vasta produção literária. Ela vai se definir como uma mulher negra, pobre e caipira. E isso vai se refletir em Água Funda. Inclusive, ela vai dizer o seguinte, né, em relação a essa produção literária. Então, esta história foi um gigante brinquedo de armar, cujas peças vieram aos poucos, trazidas por gente contadeira de casos. Testemunhei o fim entre 1928 e 1929. Então, é esse tom, né, que está muito presente em Água Funda, de uma contação de casos, né, um tom de fofoca, tá certo? E aqui a gente também tem prenunciado o tempo da história, né, ou pelo menos um dos tempos que vai se passar no final da década de 1920, começo da década de 1930, tá certo? Bom, Água Funda, portanto, é o romance de estreia da escritora. Ele foi publicado em 1946. Foi um dos livros de maior sucesso desse ano, né? Já comentei com vocês que ela vai adotar um estilo de contação de causos populares, né? De contação de histórias. Ela se considerava como uma contadora de histórias. E ela vai também apresentar uma linguagem que remete ao universo oral do dialeto rural e caipira. Vai haver a presença muito importante de lendas do folclore brasileiro. Já vou comentar com vocês, por exemplo, a lenda da Mãe de Ouro, que vai ser super importante para essa obra. E em termos de contexto histórico, a gente está falando aqui de uma transição de um trabalho escravo, né, para o trabalho assalariado na virada do século XIX para o século XX. Então, vai haver menção nesse livro à escravidão de forma bastante direta. E toda essa violência, né, representada por esse regime escravagista, ele se perpetua mesmo com a abolição da escravidão, tá certo? Bom, agora a gente vai tratar sobre o enredo propriamente dito. Então, começo dizendo que Água Funda ele está estruturado em 15 capítulos que estão ambientados na fazenda Olhos d'Água, que fica entre o sul de Minas, o Vale do Paraíba, aquela região na qual a escritora passou a sua infância. A narrativa, ela basicamente se organiza em dois momentos interligados, ou seja, são duas histórias. A princípio, a gente vai conhecer um pouquinho da Sinhá Maria Carolina, que é a proprietária dessa fazenda do Olhos d'Água, e o tempo aqui é o final do período escravagista, portanto, final do século XIX. A Sinhá Carolina é uma mulher bastante austera, bastante soberba, né? Ou seja, ela se achava muito, era uma mulher muito bonita também. Ela era casada com um homem que sempre traía ela, né? Que sempre a traía. Esse homem, depois ele vai acabar falecendo, né? Então ele sai para uma viagem com seu cavalo e aí só volta o cavalo, ou seja,
o marido da Sinhá Carolina, ele morre nessa viagem, tá? Bom, depois ela vai ficar viúva e ela se dedica bastante aos cuidados da sua filha, que é a Sinhazinha Gertrudes, certo? A filha da Sinhá Maria Carolina, que era bastante semelhante à mãe, tá? Do ponto de vista de personalidade. Então ela também era bastante soberba, bastante bela, tá certo? Bom, a Gertrudes, ela acaba se apaixonando pelo filho do capataz, o Joaquim Dias, né, que trabalhava na fazenda da Sinhá Carolina. E a sua mãe, ela não aceitava essa relação porque ela acreditava que a sua família estaria supostamente acima, né, em uma suposta hierarquia dos seus empregados. E, portanto, ela não aceita essa relação. A Gertrudes, portanto, ela acaba criando um conflito com a sua mãe, né? Elas não tinham uma relação boa. A Gertrudes vai acabar se refugiando com a sua avó, ou seja, com a mãe da Maria Carolina. Mas em um determinado momento da obra, a avó da Sinhazinha, ela acaba falecendo, tá? Então, a Gertrudes vai acabar fugindo da casa dela, da casa onde ela vivia, né, com a mãe, para viver essa relação com o filho do Joaquim Dias, desse capataz que trabalhava para a Sinhá Carolina. Depois até o capataz, né, ele vai se sentir muito envergonhado com a situação, enfim, ficou um clima chato. E ele vai acabar pedindo demissão também dessa fazenda. Aí a Maria Carolina vai acabar contratando alguns outros capatazes, mas que vão passar assim bastante de forma bastante rápida, né, de forma bastante sucinta pela Olhos d'Água, até que ela vai contratar um alemão que finalmente se dá bem no cargo, mas era uma pessoa bastante severa, enfim, tá? Bom, assim, a Carolina, então, ela acaba ficando bastante sozinha. Ela tinha alguns irmãos, né? Ela tinha a Isabel, que era uma das suas irmãs, e o Miro, que era outro dos seus irmãos, mas ela acaba se isolando bastante. Ela até briga com a Isabel, né? Enfim, elas não tinham uma boa relação. A Sinhazinha Gertrudes, que acabou fugindo, e os seus pais que estavam mortos a essa altura, né? A mãe da Sinhá Carolina tinha acabado de falecer. Portanto, ela vai ficar bastante sozinha na Olhos d'Água. Até que o filho de um proprietário, do proprietário da fazenda do Limoeiro, ele vai pedir emprego para ela, né? Então, quem que era essa pessoa? Esse proprietário da fazenda do Limoeiro, ele havia expulsado o seu filho da fazenda. Nunca fica claro na história o que ele fez para motivar essa expulsão. O fato é que ele é expulso, né, e ele vai se refugiar nos braços da Carolina. Ele acaba pedindo emprego para ela e ela acaba aceitando. Portanto, ela demite aquele alemão para contratar o filho desse grande proprietário aqui, né? Ela acaba, inclusive, se interessando amorosamente pelo rapaz, que era bastante mais novo do que ela. Então, ele tinha por volta dos seus 20 anos. Assim, a Carolina tinha 30 e muitos anos, ou seja, estava próxima dos 40. E, portanto, era uma relação composta por pessoas com idades bastante diferentes, né? Pelo menos uma diferença aí de 10 anos. Bom, ela acaba contratando, né, esse garoto que trabalha como seu capataz e acaba se casando com ele a despeito do conselho do irmão Miro, que havia comentado com ela que eles deveriam fazer divisão de bens, porque esse filho do proprietário acabaria roubando a Sinhá, tá? Mas que ela acaba não fazendo isso, se casa com ele, decide vender todos os seus bens, inclusive a fazenda. Ela vende a fazenda para uma companhia que mais tarde vai modernizar, certo? A Olhos d'Água, vai transformá-la em uma usina de açúcar, certo? E ela vai partir com esse menino com o objetivo de ser feliz.
No entanto, na estação de trem, né, onde eles estavam, durante uma baldeação, ou seja, na troca de um trem para o outro, ela acaba sendo abandonada por esse jovem que rouba todo o seu dinheiro, né? Então, ela fica abandonada, ela perde tudo o que ela tinha, né? Todos os bens materiais, acaba enlouquecendo. E, posteriormente, ela vai se tornar o que a gente conhece por Choquinha. Então, a Choquinha era uma mendiga, né? Uma idosa bem doidona, assim, que ficava passeando, né? Pela antiga Olhos d'Água, né, pela antiga fazenda, pedindo esmola, certo? Essa informação de que a Sinhá Maria Carolina é a Choquinha, ela só vai ser revelada no final da obra, tá? Aqui eu adiantei para vocês só por uma questão de didática mesmo, tá? Mas saibam que essa Choquinha aqui, que é a mendiga que vai aparecer principalmente na segunda parte, né? Quando eu for falar sobre a segunda história que está contida nesse livro, então saibam que a Choquinha realmente é a Sinhá Maria Carolina, depois que ela perde tudo, depois que ela enlouquece, tá bom? Bom, a gente tem um salto temporal de 50 anos, então a gente está aqui nas primeiras décadas do século XX, né? Então 1920, 1930, tá? E nessa segunda parte da narrativa, a gente vai acompanhar a história da Curiango e do Joca. Quem que é Curiango? Curiango é a neta do Miro. O Miro, lembrando, é o irmão da Sinhá Carolina e, portanto, seria a sobrinha neta da Carolina, né? O Joca acaba se apaixonando por ela e vai ter, inclusive, um episódio, né, do casamento da Cecília, que é a prima da Curiango, e o Antônio, que é o amigo do Joca, em que o casal, né, Curiango e Joca, eles acabam dançando juntos, certo? O Joca olha bem nos olhos da Curiango e acontece um fato bastante curioso, que é o Joca surtando, né? Então, ele não sabe muito bem o que acontece com ele. Fato é que, algumas horas depois, ele é encontrado machucado no interior de um buraco, tá? Portanto, ele havia alucinado. Esse episódio ele vai ser explicado um pouquinho mais tarde, tá? No enredo, mas também adiantando essa parte para vocês, só para que não fique algo sem explicação, tá? Esse episódio, né, ou seja, a alucinação, o esquecimento do Joca, ele é explicado com base na lenda da Mãe de Ouro, tá? Então, quem que é a Mãe de Ouro? É uma personagem do folclore brasileiro, certo? Ela aparece na forma de uma bola de fogo, certo? E está muito relacionada, né, com o ciclo do ouro, tá certo? Ela supostamente teria a função de proteger as jazidas do domínio de exploradores gananciosos. E é essa entidade aqui do folclore que seria responsável, né, pelos acessos de loucura do Joca. Então o Joca, ele sempre zombou desse mito, né, do mito da Mãe de Ouro. Ele, inclusive, chama ela de mãe de bosta, tá? E aí a Mãe de Ouro, essa mulher, né, barra bola de fogo, acaba se irritando com a personagem, né, com o Joca, e acaba sendo a responsável, né, por seus esquecimentos, pelos comportamentos estranhos desse homem, tá? Desse personagem. Então, isso acontece pela primeira vez no casamento da Cecília com Antônio Olímpio, né, como eu já narrei para vocês. Posteriormente, o Joca ele até acaba achando que a Curiango havia enfeitiçado ele, certo? Depois ele até vai se envolver com uma outra mulher, que é a Mariana. A Mariana, uma mulher da vida, né? Ou seja, uma prostituta daquela região, daquela localidade. Bom, depois esse relacionamento acaba não dando certo, né? Ele acaba se relacionando novamente com a Curiango. Mas enquanto ele estava com a Mariana, ele tem um outro acesso de loucura. Ele acaba perseguindo a Mariana, né? Ficando aos arredores da sua casa. E tudo isso motivado pela Mãe de Ouro, tá? Então,
tudo isso decorre dessa entidade. Bom, só lembrando para vocês outras obras da lista de leituras da FUVEST que também trazem o ciclo do ouro, né, de forma bastante explícita. Então a gente tem o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, como eu havia dito, né, depois de se relacionar com a Mariana, o Joca vai acabar ficando junto da Curiango, né, da sobrinha neta da Carolina. Antes disso, tem um episódio que envolve o Joca, que é bastante interessante, né, acho que pode ser objeto de questão de prova, mas o Joca ele acaba ficando sabendo, né, de uma proposta de trabalho que estava bastante sedutora, né, para as pessoas da região. Então, estava sendo prometido um salário muito bom para quem trabalhasse nesse emprego, né, que estava sendo oferecido. O Joca, ele até pensa aceitar, tá, trabalhar né, nesse serviço que estava sendo oferecido. Mas aí tem uma outra personagem que se chama Mané Pão Doce, que ele acaba surgindo na história e ele denuncia essa oferta que estava sendo feita de trabalho, ou seja, ele diz que era uma proposta enganosa, ou seja, na verdade, quem se submetesse àquela condição de trabalho estaria se submetendo a uma condição muito análoga à escravidão. Então, assim, acabada a escravidão, né, com a abolição, mesmo assim a gente tinha a perpetuação de estruturas de dominação, tá? De estruturas de violência, de estruturas de desumanização em relação aos trabalhadores, certo? Então, esse Mané Pão Doce acaba denunciando todo esse esquema, né, de trabalho análogo à escravidão. E o Joca, ele se reúne com alguns locais para fazer justiça com as próprias mãos em relação a esse recrutador, em relação à pessoa que estava recrutando para essa cilada, né? Então, eles acabam fazendo justiça com as próprias mãos contra esse recrutador. Eles acabam queimando a pele dele com remédios para matar carrapato, certo? E esse recrutador, né, no seu leito de morte, ele amaldiçoa o Joca e o seu grupo, tá? E o grupo de pessoas que estavam fazendo a justiça com as próprias mãos. Enfim, a gente vai ver depois as consequências, né, dessa maldição. Então, por exemplo, várias pessoas, né, ao redor do Joca, elas acabam morrendo, tá? Pessoas, inclusive, próximas do seu trabalho, tá? No trabalho que ele tinha na usina. Então, várias pessoas dessa localidade acabam falecendo, certo? E tudo isso em decorrência dessa suposta maldição por parte do recrutador, ok? Bom, o Joca ele se envolve com a Curiango, eles acabam se casando, tem um filho, né? Ele acaba trabalhando nessa usina, né? Onde acontecem todas essas mortes. Acaba tendo esses acessos, né, de loucura, motivados pela Mãe de Ouro, né? De quem ele havia zombado. Bom, e por fim, o Joca ele acaba ficando completamente louco, né? Ele surta. E acaba atendendo ao chamado da entidade folclórica, abandona a Curiango, abandona o filho, né, que eles tiveram e torna-se um errante, né, ou seja, um mendigo também, assim, se assemelhando com a Maria Carolina, ok? Bom, a gente vai analisar alguns aspectos dessa obra, então, qual movimento literário, né, a qual movimento literário ela pertence. O ano de publicação é 1946, que fica aqui na terceira geração, né, temporalmente. Mas a gente sabe que esse livro ele reúne características da primeira, da segunda e da terceira gerações do modernismo no Brasil. Então, do primeiro tempo do modernismo no país, né, que se inicia com a Semana de Arte Moderna de 1922 e vai até 1930,
A gente pode citar esse aspecto experimental, que envolve, por exemplo, a fragmentação, né? O fato de serem duas histórias em um livro só. Várias marcas da oralidade que aparecem, né? Nessa fala que é muito própria do caipira, né? Da pessoa interiorana, tá? Da pessoa que mora em uma cidade pequena, do interior, uma cidade rural, tá certo? E aqui a gente tem também um tributo à cultura popular, né? Em detrimento da cultura erudita, que era bastante valorizada pelas escolas anteriores, né? Parnasianismo, por exemplo. Já a segunda geração, 1930 a 45, né? Ela empresta a característica de ser regional, ou seja, principalmente as paisagens, os tipos humanos dizem respeito a uma localidade do país, né? Que é aquele interior de São Paulo, né? Vale do Paraíba, mas também sul de Minas Gerais, pegando um pouquinho do Rio de Janeiro. Então, as paisagens e tipos humanos são próprios dessa região do país, desse interior, né? Já a terceira geração, que se inicia em 1945, ninguém sabe muito bem quando ela acaba, que é caracterizada por esse regionalismo universal. Então, o que significa dizer que Água Funda tem como traço o regionalismo universal? Então, o regionalismo vocês já entenderam, né, da segunda geração. Mas por que universal? Ele é universal porque as experiências, né, daquelas pessoas, né, que moram no interior, as experiências do caipira, elas dizem respeito a qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer região. Então, as experiências são universais, tudo bem? Então, esse é um elemento da terceira geração modernista que pode ser representada por nomes como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, assim por diante. Bom, esse talvez seja o slide mais importante da aula, né? Tem algumas características aqui que eu considero essenciais. Bom, mas vamos ler primeiro a epígrafe. Estas coisas aconteceram em qualquer tempo, em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém apreendeu nada do seu misterioso sentido. Então, apesar de por que ele está dizendo que aconteceu em qualquer tempo, em qualquer parte? Isso diz respeito a uma experiência universal, né? Como a gente havia falado. No entanto, tempo e espaço aqui são muito bem marcados, como eu vou conversar com vocês nos próximos slides, né? Já até falei um pouco, mas enfim. Percebam que existe uma moral aqui, que muito embora não foi aprendida por ninguém, tá? Mas é uma história recheada de morais, né? Então, são muitas as frases feitas, aforismos, provérbios, né? Os ditados populares acabam recheando essa obra, que encerra uma certa moralidade, mas que, como a própria epígrafe diz, não é levada a cabo pelos indivíduos. E também essa epígrafe já antevê um certo misticismo, ou seja, misticismo é aquilo que é relativo a mistério. Existe um clima de mistério muito grande nessa obra. Uma atmosfera mítica, né? Não confundir místico com mítico. Então, mítico diz respeito ao mito, né? Aos mitos. Então, aqui a gente vai ter o folclore, as lendas, as superstições, a religiosidade, que é muito forte. Então, por exemplo, a Mãe de Ouro, né? Como eu havia comentado. A cultura popular também, que tem muita voz nessa obra. Bom, e aqui a gente tem a valorização da cultura, da sabedoria e da linguagem caipiras, tá? Então, só reforçando aqui que elas são valorizadas, né? Não é motivo de chacota. Aqui a gente não tem o estereótipo, né, do caipira, como a gente vai ter, por exemplo, na obra do Monteiro Lobato, né, que faz chacota com essa figura. Não, aqui a gente tem a valorização, né? Não existe um estereótipo, tá? Vai haver também, né, a primazia da memória, a predileção, né, por essa oralidade, tá? Que vai se mostrar presente também na linguagem. Então, a linguagem tem muitas marcas populares, né, da oralidade, da linguagem falada. Muito embora o português que ela vai utilizar, ele é correto, tá? Então, não é uma transcrição exata da fala do caipira. Não, ela trabalha a linguagem, né? Trabalha a língua portuguesa. Vai haver, inclusive, uso de onomatopeias, né? Que é aquela figura de linguagem caracterizada pela reprodução, por meio da escrita, de sons do mundo natural. Então, a onomatopeia,
uma figura de linguagem bastante presente aqui, tá certo? Onomatopeia. Bom, então essas são as características dessa obra. Como eu havia dito, né, à esquerda a gente tem a referência ao Jeca Tatu, essa personagem do Monteiro Lobato, né, que é o estereótipo do caipira. Então é a desvalorização dessa figura interiorana, né, dessa figura que mora na pequena cidade rural do interior do Brasil, né, como por exemplo o Vale do Paraíba. Se de um lado a gente tem a desvalorização, aqui, né, do lado direito a gente tem, por meio da pintura, a valorização desse tipo, né, social que representa o caipira, tá? E da mesma forma, em Água Funda a gente vai ter a valorização do caipira, a valorização de tudo que diz respeito a ele. Aqui à direita a gente tem uma pintura de Almeida Júnior. Bom, falando um pouco a respeito do narrador, né? Aqui eu coloquei até um narrador interrogado, mas assim, não existe marcas de gênero, tá? Que permitam a gente dizer que é uma narradora no feminino, tá certo? Então, tomem cuidado com essa interpretação. Eu vi ela aparecendo em algumas videoaulas, né? Algumas páginas da internet, mas tomem cuidado, tá? A princípio, esse narrador, ele não tem marcas de gênero. Ele é definido por uma certa ambiguidade, por uma postura dúbia, porque por mais que ele apresente marcas da terceira pessoa, ou seja, um caráter onisciente, né, de quem sabe tudo, inclusive o que está se passando no interior da mente das personagens, a gente também tem marcas da primeira pessoa. Então esse narrador ele se coloca como integrante, né, como parte dessa comunidade regional rural e caipira. Ele vai se dirigir a um interlocutor, né, que não é nomeado, mas que é constantemente referido como moço, tá? Ele não tem voz no enredo, mas a gente pode inferir que ele está estabelecendo um diálogo com o nosso narrador, tá? Em várias ocasiões, o narrador faz referência ao povo, né? Muitas vezes para justificar o que ele está falando, para dizer que o que ele está dizendo é verdade, aconteceu mesmo, tá? Ele utiliza expressões como, pergunte ao povo, tá? Então, essas referências são muito constantes. Tempo e espaço, a gente acabou até comentando aqui, eu só queria fazer algumas reflexões, né? Então, espaço, aquela região, né, do Vale do Paraíba, sul de Minas, pegando um pouquinho do Rio de Janeiro. Tempo, a gente tem os últimos anos da escravidão, final do século XIX, primeiras décadas do XX. E aqui a gente tem a modernização conservadora, né? Ou seja, modernização porque a escravidão deixou de ser permitida no Brasil, com a Lei Áurea, né? Final do século XIX. No entanto, ela é conservadora, porque algumas estruturas de poder elas se mantêm, né? Algumas estruturas de violência, de dominação, de desumanização acaba se mantendo. Então, exemplo disso é aquela condição análoga à escravidão que a gente viu, né? Que foi denunciada pelo Mané Pão Doce, né? Aquela personagem que era padeira, tá certo? Então, a gente tem, né, findada a escravidão, né, terminada a escravidão, a gente continua com elementos desse regime de exploração do trabalho humano, tá? A gente continua com formas não dignas de se trabalhar. Chamo a atenção aqui também para uma sociedade machista, né, patriarcal, uma mentalidade patriarcal. Então, por exemplo, assim, a Carolina, né, que tinha que aceitar calada todas as traições do seu marido, né, em relação a ela. Mas vamos lembrar que essa personagem também não era muito flor que se cheire, porque ela castigava os seus escravizados, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o título, né? Então, em determinado momento da obra, vai ser dito: a gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. Ou seja, a gente passa como se for. Na vida, a gente passa como se fosse uma canoa, né? Um grande oceano. Ou seja, a gente até movimenta um pouquinho a água, mas isso realmente é algo muito pequeno, tá? É algo que não traz nenhuma mudança realmente significativa. Ou seja,
essa indiferença em relação à existência humana, né, que está sendo dita, e que também vai aparecer em obras como Quincas Borba, tá? Então, por meio da figura do Cruzeiro do Sul, isso é algo que está presente na obra do Machado de Assis. Mas a gente também pode fazer uma leitura social, né, dessa metáfora que a autora traz. Então, a imperturbabilidade da água, o fato dela não ser perturbada, dela não ser modificada, ela se aproxima do sistema socioeconômico, né, que ele se mantém apesar de tentativas de resistir contra ele. Então, acabada a escravidão, né, supostamente no papel, a gente verifica ainda a existência de relações de trabalho, né, que são muito desiguais, que são muito violentas, certo? Bom, a gente vai traçar alguns paralelos também com algumas obras da FUVEST. Então, quais são os livros, né, que tratam da organização social brasileira e das suas raízes violentas? A gente tem, obviamente, o livro de que essa aula é tema, né? Que é o Água Funda. A gente tem também o Romanceiro da Inconfidência, Os Dois Irmãos, do Milton Ratum, e alguma poesia, mais especificamente no poema Infância, do Drummond. O provincianismo ele vai aparecer em Água Funda, mas também em Quincas Borba, em alguma poesia, certo? Então, essa descrição, né, de personagens típicas da província, né, do interior do Brasil, isso acontece nas 3 obras. Então, em Quincas Borba, por exemplo, a gente tem a figura do Rubião, né, que vem do interior, se dirige à cidade grande, tá? Em alguma poesia a gente também vai ter alguns poemas, né, que valorizam uma linguagem mais simples, que valorizam, enfim, coisas simples, né, que estão presentes nas pequenas cidades do nosso país. E por fim, esse é o último slide, então a loucura, acho que vocês já perceberam também que vai ser um tema muito central nessa obra. Então a gente tem a figura da Sinhá Carolina / Choquinha, né, que acaba enlouquecendo após a traição, né, do filho do proprietário da fazenda do Limoeiro. E a gente tem o Joca também, né, que acaba adoecendo mentalmente em uma perspectiva científica, ou amaldiçoado, né, tanto pelo recrutador, né, cuja justiça pelas próprias mãos ele acaba participando, ou como uma espécie de castigo da Mãe de Ouro, né? Então, ele zomba da Mãe de Ouro e esta acaba se vingando dele, tá? Dr. Amadeu é uma personagem bastante interessante, ele representa a ciência, então seria aquela perspectiva de acordo com a qual Joca ele teria adoecido mentalmente, tá? Que na verdade não teria Mãe de Ouro coisa nenhuma, né? De que ele era um doente mental. Enfim, existe esse embate, né, muito forte, muito claro, entre o que é ciência e o que é misticismo, o que é crença, o que é superstição, né? E só para fazer um paralelo com uma outra obra da FUVEST, o Quincas Borba também trata do tema da loucura, também por meio da sua personagem principal, que é o Rubião. Gente, então queria agradecer pela atenção, tá? Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, falem comigo aqui, tá? Então aqui meu e-mail, meu telefone pessoal. Enfim, bons estudos a todos e ótimas provas, tá? Tchau, tchau.